E não sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, cuida de você, querido. Ele cuida da tua casa, da tua família. Ele está cuidando de você nesse momento. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este cuidado. Amém, Jesus. Amém. E se nós fôssemos passar a noite aqui contando o cuidado de Deus sobre nós, o que Deus já cuidou da gente nesse dia, para que nós pudéssemos expressar todo o cuidado de Deus, né, sobre nós. Mas eu queria que você me convidar, né, a abrir a palavra do Senhor lá no livro de 2 Samuel, e nós vamos ler um pouquinho sobre uma passagem, né? Francisco está aqui, ó, conosco, e sua família, Francisco, Flávia, Maria Luísa, Rosângela, está todo mundo aqui ligadinho conosco. Glória a Deus, né? Glória a Deus. As pessoas agradecendo pelo cuidado do Pai. E eu sei que todos podem sentir esse cuidado, né? E por muitas vezes, existem momentos da nossa vida que a gente até esquece um pouco, né, de lembrar, de agradecer a Deus pelas mínimas coisas. Às vezes as nossas aflições são tantas que a gente por um momento pensa, né, como dizia Davi, que Deus se esqueceu dele, que Deus não estava ouvindo a sua oração. Muitas vezes passa isso pela nossa cabeça. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer trazer à memória aquilo que nos traz esperança e renovar, né, dentro de nós a certeza do cuidado de Deus, né? João Vitor também está conosco. Aleluia, graça e paz. 2 Samuel, capítulo 4, e depois nós iremos para o capítulo 9. No capítulo 4 de 2 Samuel, no versículo 4, ele diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. E aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e a criança ficou manca. E o seu nome era Mefibosete. Então eu queria trazer um pouco da história de Mefibosete para você. Então aqui nesse capítulo ele narra de como foi o acidente de Mefibosete, né? Lá em Jezreel chegou a notícia. Chegou de Jezreel. Chegou de Jezreel a notícia que Saul e Jonatas tinham sido mortos, né, depois de uma grande batalha. E essa notícia chegou naquele lugar. E quando a sua ama, né, a sua babá, a sua cuidadora que prestava os cuidados, né, à criança, a babá, né, que nós costumamos chamar aqui hoje, ela se apavorou e apressadamente ela correu com a criança, né? E aqui fala que Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. E quando ela correu, quando ela se apressou, a criança caiu dos seus braços e houve um acidente e essa criança quebrou o pé. E foi um acidente que não pôde ter um conserto, né? E resultou que Mefibosete se tornou uma criança que cresceu, mas ele era coxo, ele mancava, ele não conseguia andar perfeitamente. Então, passando lá para Samuel,
capítulo 9, não é? A partir do versículo 1. E quando essa cuidadora, né, fugiu com ele, então ele não voltou mais para esse lugar. Ele foi criado distante, longe do palácio, né? Longe de toda a sua parentela, dos amigos, e ele ficou em um lugar isolado, né? Longe de todos. E no capítulo 9, diz assim: um dia Davi perguntou, né? Depois dele já homem, depois dele ter crescido, passado pela vida, pela sua infância, pela sua adolescência, depois de muitos anos, Davi lembrou-se de Jonatas, que Jonatas era o pai de Mefibosete. Então diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use da bondade para com ele por causa de Jonatas? Jonatas, que era o amigo de Davi, né? O filho de Saul. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Ziba foi uma bênção, e o nome dele é citado. Ziba era o servo que estava ali naquele momento. E chamaram ele, pedindo que ele viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Né? Então nós sabemos que Lodebar era, o significado desse lugar era lugar do esquecimento, lugar onde as pessoas eram deixadas e esquecidas. E Ziba falou para ele: eu sei, rei, onde é que ele está. Ele está lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em trevas, em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: estou aqui às suas ordens. Que coisa linda, né? Então Davi disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Né? Então Davi disse para ele: não tenha medo. Talvez ele pudesse estar assustado, né? Por que é que mandou me chamar? Será que foi para me matar também, né? Depois de tantos anos? Será que foi para me fazer o mal? Então eu acredito que na cabeça de Mefibosete passavam muitas coisas, e Davi falou para ele: olha, não tenha medo. Era natural, né, que ele tivesse medo, porque naquela época, quando um rei assumia, a tendência era, se não fosse da descendência, era exterminar com todo e qualquer descendente para que não viesse reclamar o trono. Então, Mefibosete não poderia esperar outra coisa. Exato. Olha o mestre aqui falando, né? Ensinando pra gente. Então ele disse assim: não tenha medo, porque tudo que pertencia ao seu pai, eu vou lhe restituir, né? As terras, os seus filhos e os seus servos cultivaram a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do Senhor, de seu senhor, tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Então Ziba
tinha 15 filhos e 20 servos, né? Aquele servo que disse, aonde Mefibosete estava, também foi abençoado. Então disse assim, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse servo. E assim Mefibosete passou a fazer as suas refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés, né? Então ele ainda traz aqui mais uma vez afirmando a condição física de Mefibosete. Mas o que eu queria trazer para nós, né, nessa noite, é que Mefibosete, ele era um colecionador de traumas, né? Ele começou, os traumas da vida de Mefibosete começaram desde a sua infância, desde quando ele tinha 5 anos, desde quando houve esse acidente. E toda a vida de Mefibosete foi marcada por perdas, né, irreparáveis que ele perdeu no mesmo dia, o seu avô, o seu pai. Então isso, para uma criança, né, de 5 anos, são perdas irreparáveis. Nunca mais ele iria ter a presença nem de seu avô, nem do seu pai, né, e isso já foi um grande trauma. Ele teve frustrações, né, ele teve angústia, porque como homem, eu acredito que Mefibosete tinha angústias porque não poderia participar, né, ativamente da sociedade, trabalhando, guerreando. Ele não podia ir para a guerra, né, e ele estava lá naquele lugar esquecido. E o histórico da sua vida, né, nos mostra que ele foi uma pessoa que era cheio de motivos para estar com medo, para estar decepcionado, para estar escondido, para ter falta de alegria, para ser uma pessoa depressiva, né? Cheio de angústias, mas eu creio que ele alimentava dentro de si algo que sempre vinha à sua memória, que era a sua verdadeira identidade. Porque a verdadeira identidade de Mefibosete era que ele era um príncipe de Deus. A sua linhagem era uma linhagem real, né? E eu sei que isso, né, mesmo diante das vergonhas, né, que ele podia passar, porque ele seria o herdeiro do trono, né, o príncipe herdeiro do trono, mas ele era um homem que estava envergonhado e detentor de traumas e talvez cheios, né, com certeza, de muitas frustrações. Mas qual era a sua linhagem? Real. Ele era da linhagem real, ele era príncipe. E eu queria dizer para você nessa noite, talvez você esteja passando por vergonha, frustrações, por perdas, né? Por enfermidades. Talvez você possa achar que alguém te esqueceu. Você possa estar lá em Lodebar, na terra do esquecimento, emocionalmente, fisicamente, né? Nessa quarentena aí, esquecido. Mas o Senhor, Ele te lembra a tua identidade. O Senhor hoje, Ele te lembra a tua linhagem. Ele lembra que você é príncipe e que não importa a situação e as circunstâncias que você esteja hoje, mas existe uma identidade de príncipe que será resgatada em nome de Jesus. Não é? Então, o primeiro trauma que Mefibosete teve em sua vida foi o trauma físico, né? Que foi sofrido pelo acidente que impedia
dele ocupar uma posição, né, na sociedade, uma posição de guerreiro, uma posição de valente, e que ele não conseguia, né, exercer isso. Imagine a batalha que ele enfrentou na sua infância, né, talvez presenciando as outras crianças, os outros adolescentes sendo preparado para a guerra, né, sendo ensinado a manusear as armas, pegar o arco, pegar a flecha, né? Ele até poderia fazer isso com as mãos. Mas talvez até fosse mais profundo, porque ele vivia como se tivesse escondido, ele vivia com medo. Ele porque não possivelmente tinha contato, né, diziam para ele que se ele aparecesse, ele seria morto. Então, poderia ser algo ainda mais profundo. Ainda pior, né? Profundo, além assim, dele suportar, né? Poderia ter sido para ele uma dor insuportável na sua infância, né? Uma dor terrível, que a gente sabe que quando nós somos, né, incapazes de suportar um trauma, mas ainda não temos essa capacidade psíquica e emocional, isso se torna para a gente mais pesado. E foi isso o primeiro trauma na vida de Mefibosete, o trauma físico. E eu estava lembrando justamente que eu tenho na minha história de vida, eu tive um tio que ele foi paralítico durante 45, 43, 45 anos, mais ou menos. Ele sofreu uma queda e ele quebrou a bacia, né? E ele não andava, ele era paraplégico, né? Ele só funcionava da cintura para cima, da cintura para baixo, ele não tinha nenhum movimento. Então ele não andava, ele era da cama para a cadeira de rodas, né? Quando ele tinha necessidade de sair, de andar um pouco, era na cadeira de rodas, mas ele passou mais de 40 anos nessas condições. Mas nós sabemos que isso é um trauma, limitava, eu criança e adolescente, eu presenciava, né, as tristezas do coração desse meu tio, porque ele não podia, né, se locomover sozinho, ele não poderia fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho, ele tinha que ter alguém para ajudar. E muitas vezes ele estava frustrado, ele acordava triste, ele acordava ansioso, mas quando ele se apropriava da palavra de Deus, quando ele lia a palavra, eu lembro que ele orava, ele cantava, ele gostava muito de louvar a Deus, ele recebia muitas visitas, né, da igreja, das irmãs, dos irmãos de oração, e alegrava o coração dele, e ali ele ia se fortalecendo, né? Então existia na vida de Mefibosete esse trauma, e é como o pastor está falando, ele não poderia não contar com nada disso, com ninguém orando por ele, com ninguém dizendo para ele, olha, vamos, né, eu ajudo você, eu passeio com você, nós vamos ao shopping, nós vamos dar uma voltinha, né, hoje. Quantos cadeirantes nós encontramos em lugares de lazer, que estão ali se divertindo, né, amenizando o seu sofrimento, sua dor emocional, mas Mefibosete não teve isso. Segundo trauma que Mefibosete teve foi o trauma familiar. Imagine uma criança, né, sem saber o que estava acontecendo e alguém gritando na porta da sua casa, gritando na porta do palácio, olha, teu pai morreu, o teu avô morreu, né? Teu pai é morto, toda a tua casa está morta. E essa notícia chegou aos ouvidos de Mefibosete, então foi um novo trauma para ele, né? Mais um trauma, o trauma físico, o trauma familiar, e a dor ainda era mais forte, né? Naquele momento ele foi criado sem pai, sem irmãos, né?
e foi criado só contando com a ajuda da sua babá. E eu parei para pensar um pouco. O coração também dessa moça, da culpa também que ela poderia carregar de ter causado esse acidente para aquela criança que ela cuidava e amava, né? Também não deve ter sido fácil para ela lidar com esse trauma, com essa dor, com a dor da culpa, né? E viviam nesse esconderijo. E terceiro trauma eram os traumas emocionais, né? As dores emocionais que Mefibosete sentia, porque lá quando nós lemos, né, em 2 Samuel 9, versículo 8, existem traduções, né, e nessa minha tradução que nós lemos, ele diz assim: quando Davi se inclina, pergunta para ele, e ele se inclina diante de Davi, ele diz assim: quem é esse seu servo para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Vejam qual era o sentimento que habitava na sua alma, no seu emocional. Um cão morto, né? Um cão já é um cão. Naquele tempo não se tratava um cão como se trata hoje, né? E morto? Hoje um cão tem o seu mundo pet, né? Chique. Tem cachorros que são mais bem cuidados do que seres humanos. Tem cachorro que adoece, tem toda a assistência de saúde, de planos de saúde, de funeral, que hoje um ser humano até não tem nem acesso a isso. Mas imagina naquela época, um cão, e imagina morto. Veja o sentimento que habitava dentro do seu coração. Que quando ele disse para Davi: quem sou eu para que você se lembre, né? Que eu não passo de um cão morto para que o rei se lembre de mim. Então havia esse sentimento dentro dele. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante, né? Ela traz um alívio ao nosso coração quando a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, né? Aflitos, que eu vos aliviarei. Então existe uma palavra do Senhor para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E havia um alívio para Mefibosete. O quarto trauma na sua vida foi o trauma social, porque em consequência dos demais traumas que ele estava passando, ele estava no lugar do esquecimento, né? Sem pasto, lá era um lugar que não tinha pasto, era um lugar que não tinha fartura, né? De comida, de bebida. Então era um lugar mesmo do esquecimento. Ele vivia ali era um esconderijo, né? Um lugar onde uma ovelha, que nenhuma ovelha poderia viver. Era uma cidade que era destinada aos doentes, aos miseráveis, aquelas pessoas que eram cegas, leprosas, né? Era um lugar aonde se achavam pessoas imprestáveis, né? Não havia nem uma lei que tem hoje, né? A lei da inclusão social. Lá não tinha isso não, né? Hoje, um deficiente físico, uma pessoa limitada, ele é altamente empurrado, né? Incentivado a ter uma profissão, a fazer uma faculdade, a ir para um curso profissionalizante. Ele é altamente incentivado para que a sua identidade, para que a sua cidadania, ela seja resgatada. Mas aqui não tinha isso, né?
Então Mefibosete era um homem que tinha nascido e que a sua vida foi de tragédias. E ele estava nesse lugar, que era um lugar aonde viviam as pessoas que não serviam para nada. Mas dentro dele, o Senhor, ele sabia que Deus não tinha esquecido. Então lá em Lucas, capítulo 19, você pode abrir aí a palavra, abre aí, pastor. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele fala da ovelha perdida. E o pastor vai ler aí para nós, o que é que tem no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele diz que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele veio buscar aquilo que havia se perdido, né? Então, Mefibosete, ele estava num lugar sem pasto, né? Ele estava no lugar do esquecimento, mas o Senhor não se esqueceu dele. E o Deus Todo-Poderoso trouxe a Davi a lembrança de um relacionamento, de uma amizade, né? De uma aliança que tinha sido estabelecida lá atrás. E Davi se lembrou, né, daquela aliança que ele tinha feito com Jonatas. Então, da mesma forma, hoje Jesus lembra a Deus todos os dias, todos os momentos, a aliança dele feita com você. Por quê? Como é que isso funciona? Nós sabemos que quando Jesus morreu ali na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e depois ele foi aos céus. Ele subiu para estar na presença de Deus, cumprindo o papel do nosso intercessor. Né? Então, saiba, se você não sabe ainda, saiba que Jesus, ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que vai diante de Deus e lembra todos os dias, olha, nós temos uma aliança, né? Então Jesus, ele lembra a aliança feita com você. E o posicionamento de Davi foi semelhante à ação de Jesus. Foi um posicionamento de restituição. Porque Jesus morreu na cruz para trazer para nós toda a restituição, tudo aquilo que nós não merecemos. Jesus, ele veio trazer para nós, ele veio nos restituir tudo que foi perdido com o pecado, não é? Então Jesus, ele trouxe isso para nós. Então pode existir na nossa vida também, e existia na vida de Mefibosete, o trauma espiritual, que foram feridas na alma, que causaram na vida de Mefibosete uma ideia de escravidão. Então ele perdeu a posição de príncipe, ele perdeu toda a sua família, né? Passando a ser escravo dos seus traumas. Então Mefibosete, ele poderia também ter esquecido a ação de Deus sobre a vida dele. Então talvez você possa nem se lembrar de algumas vitórias que Deus já te deu, de muitas vitórias que Deus já estabeleceu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, não é? Tantas vitórias que o Senhor já estabeleceu, mas que no momento da dor a gente não se lembra muito. Mas Deus quer trazer hoje a sua lembrança. Então Mefibosete, ele poderia estar oprimido ali espiritualmente, se afastando da sua fé em Deus, né? Então, quantos hoje andam nos seus traumas emocionais, afastado da fé, afastado da unidade do corpo de Cristo, afastado da convivência dos irmãos, sem frequentar a igreja, né?
os cultos, né, que eu digo o templo, porque mais do que nunca hoje nós sabemos que a igreja somos nós e nós estamos aqui reunidos, mas existem pessoas que estão desprovidas disso, estão dormindo, não é? Ainda, estão adormecidas em seus traumas espirituais, porque estavam feridas com liderança, feridas com pastores que não conduziram a pastos verdejantes, feridas com irmãos, amigos, queridos, relacionamentos quebrados e se distanciaram da fé e estão hoje vivendo em seus traumas espirituais. Mas Deus diz para você, nesse momento, que está na hora de ser restituído pelo Senhor. Está na hora de voltar. Está na hora de saber que Deus não se esqueceu de você. E muitas vezes a gente diz assim, ouve alguém dizer assim, olha, não olhe para homens, que homens são falhos. Realmente homens são falhos. Mas eu queria direcionar também uma palavra para você que está me escutando, se você é um líder, se você é um pastor, uma liderança, você precisa ser exemplo para as suas ovelhas. Você precisa ser exemplo para os seus filhos. Você precisa ser exemplo para a sua casa. Muitas pessoas dizem, olha, não olhe para o seu pastor, olhe para Jesus. Não, você precisa realmente, como pastor, como líder, ser um referencial para as suas ovelhas, porque você vai prestar conta de suas ovelhas para Deus. Basta se deixar ser usado como um canal de Deus, como um instrumento de Deus para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Isso, e como Paulo disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, falhas nós temos. Eu como líder, pastor como líder, nós temos falhas e muitas falhas. Mas nós não podemos deixar que o nosso orgulho, que a prepotência, que a nossa posição, ela seja algo que venha trazer para dentro do nosso coração um orgulho tamanho que não possamos reconhecer aonde nós estamos falhando. Então Deus diz, fala comigo, fala com você, fala conosco nessa noite. É hora de perdão, é hora de perdoar, é hora de rever conceitos, é hora de saber onde nós falhamos, aonde nós erramos, é hora de nós líderes reconhecermos aonde nós fomos orgulhosos, pedir perdão às nossas ovelhas, é hora de ovelhas saber e discernir aonde foram orgulhosas, aonde foram insubmissas e desobedientes, para que Deus possa trazer esse resgate e Deus possa trazer a total e completa restituição, como fez na vida de Mefibosete. E foi assim. Então, Davi chamou ali Mefibosete e disse assim, olha, não tenha medo, porque a partir de hoje você vai ser restituído. E o Senhor nos diz nessa noite, você não tenha medo, não importa os traumas que você passou, não importa o que você está passando, não importa a ferida da tua alma, não importa o tamanho do sofrimento que está no teu coração. Hoje é dia da restituição de Deus. O Senhor quer te trazer para sentar na mesa do rei. E Mefibosete ali, ele reconheceu a sua situação. Então nós precisamos reconhecer a situação que nós estamos para que haja essa restituição. E ele reconheceu o seu estado, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que tinha, né? Quando ele diz assim para Davi, né? Que ele diz não, quando ele se prostrou, o prostrar dele, ele estava dizendo assim, eu me rendo, né? Eu preciso, eu reconheço a minha situação de miserável, eu reconheço a minha história. E ele ali se humilhou na presença do rei, da maneira dele, mas ele teve uma atitude de humilhação e submissão, né? E Davi, ele sabia muito bem o que era que estava acontecendo ali com Mefibosete. Ele sabia
a rendição que estava havendo. Porque lá no Salmo 35, versículo 2, pode abrir? Você que está com a palavra também, vamos manusear a palavra. No Salmo 35, versículo 2. Salmo 35, 2. O que é que diz pra gente? Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Né? Então, versículo 2 e 3 aí. O Senhor, né, o salmista está aqui declarando. Eu queria outra versão, porque eu acho que eu li. Deixa eu ver aqui na minha versão. Salmo 35, versículo 2. Ele diz assim. Eu vou do versículo 1. Ele diz assim: o Senhor defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam, embraça o escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Né? Empunha a lança e reprime os passos dos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a sua salvação. Então Deus está dizendo, o salmista está dizendo aqui, que na hora, né, esse é um salmo de Davi, e Davi ali sabia muito bem que quando ele pedia ajuda, quando ele se humilhava diante do Senhor, o Senhor lhe escutava. O Senhor trazia para ele algo poderoso de restituição, para ele se erguer, para ele ter vitória diante dos seus inimigos. E Mefibosete, ele estava ali naquele momento cheio de temor. E nessa noite, o Senhor nos pergunta, como é que está o seu coração? Ele está cheio de temor ao Senhor? A palavra do Senhor diz que o temor de Deus é a fonte de toda sabedoria. Então nós precisamos estar com o nosso coração cheio de temor para adquirir a sabedoria de Deus, para que no lugar da falta de perdão, haja perdão. No lugar de orgulho, haja humilhação. No lugar de quebra de relacionamentos, haja a restituição de Deus. Então, o nosso coração, Deus quer encher o nosso coração de temor nessa noite, para que a gente possa ser restituído. E o que foi que aconteceu? Quando Mefibosete entrou ali e Davi disse para ele que a partir daquele momento ele iria estar na presença do rei todos os seus dias. Ele não disse que era só final de semana, no domingo de manhã, no domingo à tarde, né? Muitos de nós queremos estar na presença do rei só no domingo pela manhã, que é o horário dos nossos cultos, né? No domingo à tarde, na quinta, quando tem culto. Então, não é só estar na presença do rei nos momentos, nos dias de culto, nos horários dos cultos. É estar na presença do rei, sentado à mesa do rei, desfrutando do favor do rei todos os dias da nossa vida. E a partir daquele momento, Mefibosete, todos os dias, ele estava desfrutando do banquete e da presença do rei. Ah, queridos, como é maravilhoso e como é bom desfrutar do banquete e da presença do rei todos os dias. Porque ali a alegria, a fartura, ali nós podemos receber alívio para o nosso coração, as nossas dores. Então eu quero trazer também uma palavra de incentivo a você. Eu quero te incentivar a ter o teu devocional com Deus todos os dias. Porque nós não podemos estar acostumados a comidas enlatadas, não.
não é? Hoje, com a praticidade, com a modernidade, vai no supermercado, pega lá na prateleira, comidas prontas, comidas enlatadas, que você chega em casa, abre ali a latinha, abre o pacote, já está tudo meio pronto, pré-cozido, e você vai ter só um trabalhozinho de aquecer no micro-ondas ou de colocar no forno e está tudo resolvido e você se alimenta. A palavra de Deus, ela não é enlatada. Nós precisamos pegar a palavra, descascar, nós precisamos cozer a palavra, nós precisamos nos alimentar dela. A cada dia nós precisamos ter o trabalho de pegar a palavra de Deus, preparar a palavra de Deus para nos alimentarmos. É difícil, gente. E como é difícil, né? A gente, como dona de casa, né, nós estamos nessa quarentena, vivendo, eu acho que as mulheres e os homens também, os homens que ajudam, os homens que vão para a cozinha, que pegam no pesado, também estão vivendo esse momento. De saber que preparar uma comida leva tempo. Preparar uma comida leva preparo. Você precisa pensar, amanhecer o dia, olha, que comida eu vou me alimentar hoje, né? O que é que eu vou fazer? Então, como é que eu vou preparar esse alimento? Então, pega aquilo ali, ouve Deus falar com você, o teu pai, o teu marido, né? Quando a mulher vai fazer uma comida, né? Ela sempre pergunta, quer dizer, eu tenho, às vezes eu pergunto, às vezes não. Às vezes ele come o que eu faço mesmo e digo, cala a boca, come e dá glória a Deus. Não é assim, amor? Mas, às vezes, na maioria das vezes, eu pergunto para ele e digo assim, amor, o que é que você está pensando em comer hoje? O que é que você está querendo se alimentar hoje? Aí ele diz assim, faz aí, né, alguma coisa, quando ele está com vontade de comer algo, né, então ele externa a vontade dele, ele diz assim, ó, faz tal coisa para mim, e a gente faz. Então é mesmo assim. Pergunta, a palavra do Senhor diz que em todos os momentos da nossa vida, o Senhor é alguma coisa para nós. Tem momentos que Ele é o nosso pai, tem momentos que Ele é nossa mãe, tem momentos que Ele é o nosso irmão, tem momentos que Ele é nosso marido, né? Então, pergunta ao Senhor, o que é que o Senhor quer que eu me alimente hoje? Como é que o Senhor, qual é o alimento que o Senhor quer que eu prepare hoje para que eu me alimente dele? Então ele vai te falar e você vai lá para a palavra, né? Como aconteceu hoje comigo, que eu relatei para vocês. Quando eu acordei, peguei o celular para ver recados lá da minha filha e estava lá. Ela colocou, Deus cuida de mim. Então eu entendi a mensagem que Deus queria falar comigo, dizendo, olha, eu cuido de você. Então eu vim para a palavra e vim estudar algumas pessoas que Deus teve um cuidado especial. E amo, né, esse estudo, amo essa palavra de Mefibosete, a vida de Mefibosete, ensino sobre isso. Então eu deixo essa palavra para você nessa noite. Se alimente da palavra de Deus. Não tenha preguiça de pegar a Bíblia, de pegar a palavra. Não pegue estudos prontos. Olha, essas Bíblias, tem Bíblias maravilhosas. Eu mesmo estou hoje, ó, com essa Bíblia aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, né, junto com os psiquiatras e psicólogos cristãos. É a Bíblia de estudo do conselheiro, tenho a Bíblia da mulher, tenho a Bíblia do ministro. Eu tenho tantas Bíblias, mas ainda estou querendo mais. Tem hora que tem uma pilha ao lado da cama, aos pés da cama, é tanta Bíblia que a gente não sabe para onde é que a gente vai. Né? Qual a versão que a gente vai buscar? Aí tem hora que a gente começa lendo, aí eu digo, oh, abre aí a Bíblia para a gente ver, abre a Bíblia hebraica, abre aí a Bíblia na versão nova, né?
na Internacional. Abre aí e a gente vai se alimentando da palavra de Deus. E no final, nós é que ganhamos, queridos, porque nós vamos estar nutridos e fortalecidos na palavra do Senhor. Então, existem momentos de fraqueza? Existem. Existem dias que nós estamos fraquinhos, que nós precisamos de uma palavra, de um fortalecimento, de um incentivo. Existe sim. Nós não estamos alheios a isso. Em dias que nós lemos a palavra, nos alimentamos, mas ainda continuamos preocupados com alguma situação. Mas é essa palavra que nos fortalece. É a comunhão, é o falar com o irmão, é o contato, né, que nós temos um com o outro, de dizer, olha, eu já passei por isso, eu venci, você também vai vencer. Queridos, como é poderoso quando nós abrimos agora as redes sociais e ouvimos testemunhos das pessoas que já venceram o Covid-19. Como isso nos alimenta, como isso tira o medo do nosso coração. Não é para tirar o medo, para que a gente não possa se precaver, mas é para alimentar a nossa fé. É para dizer assim, ó, foi difícil para ele, foi entubado, né? Ficou momentos difíceis, estava lá numa UTI, mas olha, ele venceu. Então, se ele venceu estando nessa situação, eu posso vencer, que eu nem peguei ainda, né? E dar glória a Deus por isso não ter chegado na sua vida, na sua casa, mas se chegou. Adore ao Senhor, louve ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Louve ao Senhor por tudo